Igreja Santa, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Peço a todos que prestem bastante atenção na leitura desses 4 versículos tão importantes para a nossa fé protestante, e eu diria particularmente que neste mês que estamos celebrando os 507 anos da Reforma Protestante, nós vamos celebrar isso no próximo domingo, textos como esse são extremamente apropriados na providência e no tempo de Deus para entendermos a nossa identidade como igreja. Ouça a palavra do Senhor, versículo 19, diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, esses 4 versículos que ao longo das eras e dos séculos têm representado uma grande afirmação da identidade do povo de Deus, são tão preciosos e importantes para a nossa fé hoje. E eu peço, Senhor, que o Senhor use a minha vida como instrumento Teu, dentro das minhas limitações e fraquezas, para expor com fidelidade o texto bíblico, e que o Teu Espírito Santo seja aquele que nos convença e persuada o nosso coração quanto à verdade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós nos propomos a estudar teologia, nós temos vários ramos da teologia, vários campos da teologia que são importantíssimos para a nossa compreensão da revelação de Deus. Um desses campos é a doutrina das Escrituras. Outro campo é a doutrina do ser de Deus e das coisas que dizem respeito aos atributos de Deus. Nós poderíamos falar na teologia, por exemplo, da parte da antropologia, que estuda a doutrina do homem, a constituição do homem, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós poderíamos falar na teologia da teologia bíblica, que estuda toda a revelação de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, entendendo esses temas da revelação de Deus, a revelação progressiva do Senhor. Nós poderíamos falar de teologia do pacto, a teologia da aliança, que é um ramo imenso da teologia bíblica, e que ocupa um lugar muito importante na teologia. Poderíamos falar de cristologia, a doutrina de Cristo, sua humanidade, sua dupla natureza divina e humana, sua obra perfeita de redenção em nosso favor, sua encarnação, humilhação, sua redenção, sua ascensão aos céus, sua segunda vinda. Poderíamos falar de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que habita na vida da igreja e é capaz de promover na igreja a conformação à vontade de Deus, sendo Ele o santificador. Tem todos esses ramos. E existe um ramo muito importante chamado eclesiologia. Eclesiologia, o setor da doutrina ou da teologia que estuda a doutrina da igreja. A doutrina da igreja. Há muitas pessoas que não sabem disso, mas por ocasião da Reforma Protestante, uma das questões que se sobressaiu não foram meramente as questões soteriológicas, que dizem respeito à doutrina da salvação. De fato, Calvino e os reformadores falaram muito sobre a salvação. Mas um dos grandes problemas que a igreja enfrentava era a sua própria concepção como igreja. Um dos grandes problemas da igreja católica era esse. As pessoas percebiam, às vezes falavam, às vezes não, mas elas percebiam a corrupção da igreja. Uma igreja que era fragmentada naquele momento, subdividida principalmente em 2 grupos. Você tinha o que eles chamavam de igreja docente e igreja discente. Uma divisão que não era bíblica. Aqueles que eram o topo da igreja docente, o clero, os bispos, os sacerdotes, o papa.
e que eram considerados mais igreja do que a igreja discente, a igreja dos leigos, das pessoas. Uma divisão que fazia claramente acepção de pessoas. E por causa desses e tantos outros problemas, a doutrina da igreja, a eclesiologia, passou a ser encarada por muitos como uma doutrina da religiosidade humana. Uma doutrina da teologia que talvez não seja tão importante quanto outras doutrinas, como cristologia, a doutrina do Espírito Santo, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas, meus irmãos, a gente precisa afirmar que um dos principais efeitos da reforma protestante há 507 anos atrás foi sobre a doutrina da igreja. Eu me atrevo a dizer que Calvino gastou mais tempo falando sobre os efeitos do Espírito Santo na vida da igreja do que sobre predestinação, por exemplo, do que sobre eleição, ainda que sejam doutrinas extremamente importantes nas institutas e em outros materiais, mas a doutrina da igreja, Calvino entendia, era uma doutrina que deveria ser vista pela ótica correta, pela sua ótica espiritual. Ainda que a igreja, como vemos aqui, seja uma expressão visível da adoração, mas eu e você nunca seremos verdadeira igreja até compreendermos nossa identidade invisível, nossa identidade espiritual. A igreja não é uma fabricação humana, a igreja não é um advento da religiosidade que tenta alcançar Deus e acaba se corrompendo. Meus irmãos, a igreja é o produto da obra de Jesus. A igreja é o produto da obra salvadora de Jesus. Sabe por que você tem que amar a igreja? Porque você não tem noção do quanto o cabeça da igreja ama a igreja. Você não tem noção de que Deus foi capaz de mover literalmente céus e terra para produzir para si um povo exclusivamente seu. E é essa interpretação, é esse entendimento espiritual da natureza da igreja, que falta tanto no evangelicalismo moderno, que o texto de hoje visa resgatar. O apóstolo Paulo, antes de eu falar das metáforas desse texto para a igreja, nós precisamos nos lembrar que esses versículos 19 a 22 que nós acabamos de ler, e eu espero que você deixe a sua Bíblia bem aberta aí, são versículos que vêm dentro de uma toada, de uma composição desde o início do capítulo 2, e particularmente ali também nos versículos 11 a 18, quando Paulo está tentando explicar agora quem passaram a ser esses crentes em Éfeso, esses gentios, depois que eles creram. O que eles se tornaram? Eles creram não simplesmente para crer, mas agora eles fazem parte de um projeto maior, de um plano maior, de algo que Deus está fazendo, e não os homens estão fazendo. Então, quando Paulo, nesse versículo 19, veja aí comigo, quando ele diz assim, essa palavra assim, que é no grego aqui, ela tem um elemento conclusivo de amarrar tudo que foi dito antes, ela visa explicar justamente que toda essa obra que Deus vem fazendo nos gentios e nos judeus, essa obra de alcançar os gentios e alcançar os judeus e derrubar a parede de inimizade que separava tanto os gentios quanto os judeus do Senhor, e gentios e judeus entre si mesmos, essa obra de Deus, assim pois, o que essa obra faz? Versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Esse versículo 19 é um versículo conclusivo em que Paulo vai dizer que esses gentios de Éfeso que receberam a pregação do evangelho, que antes estavam vivendo nos seus delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, eles estavam perdidos e condenados eternamente. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou aquelas pessoas e nos amou, pela graça sois salvos mediante a fé. Ele salvou essas pessoas, e ao salvá-los, o que aconteceu com eles? Eles já não são mais estrangeiros e peregrinos. Meus irmãos, essas palavras aqui, elas são muito importantes, sabe? Quando Paulo usa aqui esses termos gregos para falar de ser estranho, ser estrangeiro, ser peregrino, ele está usando justamente os termos que eram comuns na vida política em cidades antigas como Éfeso. Esses estrangeiros, esses estranhos, eram pessoas que habitavam em Éfeso, mas não eram cidadãos daquela terra.
E, portanto, apenas sendo residentes temporários, eles não gozavam de todos os direitos, de todos os deveres que alguém que de fato é um cidadão possui. Então Paulo fala, vocês de Éfeso, em relação a Deus, vocês eram estranhos, vocês eram estrangeiros, mas agora, vocês se tornaram concidadãos dos santos. Meus irmãos, eles ganharam direito de cidadania. Tem tanta gente hoje tentando caçar aí, se você tem uma cidadania perdida lá na Europa, não tem esse pessoal que fica fazendo isso, sabe? Não é legal? Ah, vai ver, eu tenho um tio avô que é italiano, então eu vou conseguir minha cidadania italiana. Talvez eu tenha uma bisavó que seja portuguesa, então eu vou conseguir minha cidadania portuguesa. Então tem muito brasileiro hoje lutando atrás da sua cidadania europeia. Meu irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é a sua cidadania europeia comparada com a cidadania celestial? Porque o que Paulo está dizendo não é que essas pessoas se tornaram concidadãos dos judeus. Porque se o que Paulo estava tentando dizer é que agora o grande auge do evangelho era você ter cidadania judaica, hebreia, você agora ser adotado pelos judeus, isso seria muito pouco. Mas ele diz que agora eles eram concidadãos dos santos. Dos santos. A pátria a qual eles passaram a fazer parte é a pátria celestial. E aqui, meus irmãos, Paulo vai começando a construir na cabeça dessa igreja um conceito muito elevado, muito importante, de que existe uma igreja que desce do céu, uma cidadania, um passaporte que pertence a uma esfera de territorialidade que não é deste mundo. Os santos, os separados, os escolhidos, os predestinados, os alcançados na sua miséria e feitos, o que ele fala logo na sequência? Família de Deus. Palavras gregas aqui tão importantes, meus irmãos, porque aqui também a palavra família, no português a gente traduz como família, mas esse grego aqui, oikodomi, ele é um grego muito interessante. Algumas traduções, dependendo do que você tem, às vezes fala da casa de Deus. Você poderia ler concidadãos dos santos e sois da casa de Deus. E provavelmente a palavra oikodomi grego, ela seria uma melhor fusão entre a palavra casa e família, que no português a gente traduziria como lar. Lar. Uma boa tradução desse texto seria, e sois do lar de Deus. Qual é a diferença entre eu falar lar e falar casa? Quando você mora numa casa, você pode estar morando naquela casa, naquelas 4 paredes, naquela edificação física, ter um quarto, ter uma cozinha, mas talvez não ser necessariamente parte de um lar. Um lar é essa fusão entre casa e família. Então o lar tem a ver com os membros desta casa, com cada pessoa que está dentro dessa casa. Quando nós vamos explicar a doutrina do batismo e do batismo infantil, é muito importante que quando a gente vá apontar para os textos em Atos, quando Paulo faz o batismo por exemplo, ele batizou Lídia e toda a sua casa, batizou Cornélio e toda a sua casa, batizou a casa de Estéfanas. Essa palavra casa é o grego oikodomi, são os membros do lar, e as crianças faziam parte disso. Muito frequentemente a gente esquece dessas questõezinhas linguísticas que são tão importantes para a gente entender certos conceitos. Então, Paulo está dizendo, vocês agora fazem parte da casa de Deus, que na verdade é uma família, é um lar, em que cada pessoa dentro desse lar conta para Deus, cada pessoa importa para Deus. Vocês não são uma multidão estatística, vocês têm importância na família de Deus. Ele é o cabeça dessa casa. Meu irmão, você consegue imaginar a importância dessas palavras do apóstolo Paulo, justamente para um grupo de pessoas na cidade de Éfeso, que eram tão estrangeiras, uma cidade feita de pessoas de diferentes origens, de diferentes etnias. Paulo está dizendo que a obra do evangelho não apenas quebra barreiras, mas ele une corações de uma maneira muito profunda num lar, numa família de Deus.
Meus irmãos, veja, eu e minha esposa tivemos essa oportunidade de morar um tempo fora, ainda não tínhamos filhos, e você faz uma certa preparação linguística para ir morar num outro país, aí você chega lá, você fica desesperado, porque você achava que todo o inglês que você sabia não serve para porcaria nenhuma, você fica meio preocupado, você está fora da sua zona de conforto, fora do lugar onde você tem facilidade, você conhece todo mundo, resolve todos os problemas. As pessoas olham para você e todo mundo, só de olhar para você, esse moreninho aqui, né? Você chega lá, é estrangeiro. Você sente que o olhar muda. Mas aí de repente, você não importa onde você esteja, você descobre que existe um lar. Um lar de pessoas de toda tribo, povo, língua e nação que invocam o Deus vivo. Porque onde tem igreja do Senhor tem um lar. Muitos de vocês aqui nem de Brasília são. Alguns de vocês vieram de Teresina, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Maranhão. Alguns de vocês nem brasileiros são aqui hoje à noite, estão recebendo a tradução do culto aí agora, com um fone de ouvido feito por alguém. Mas quando você encontra uma igreja, você é crente, você sai do seu país, sai da sua cidade, sai da sua terra, você encontra um lar, uma família verdadeira. E em muitos casos a família da igreja se torna até mais família do que a nossa própria família biológica. Porque a unidade do sangue do Cordeiro é capaz de nos puxar para dentro e nos tornar membros dessa casa. Essas metáforas são tão importantes. Essa é uma definição espiritual do que a igreja é. Perceba que o apóstolo Paulo não está preocupado em definir igreja em termos meramente humanos, mas ele fala concidadãos dos santos, família de Deus. É uma relação vertical com o Criador. Então é uma igreja que vai bem além dos limites da minha igreja local. Ser concidadão dos santos é ser irmão de todos aqueles que partilham da fé dos santos. A gente vai ouvir isso na próxima semana no sermão do reverendo Rogério Cunha, aqui à noite, que vai pregar para a gente sobre a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. É um dos lemas da Reforma Protestante, baseado em Judas, versículo 3. Quando eu e os santos, você e os santos em todos os lugares do mundo, partilham da fé comum no Deus verdadeiro, nós somos igreja comum, família comum uns dos outros. E o apóstolo Paulo está tentando ajudar essa igreja a entender o seu lugar no plano de Deus. E aí então, depois de usar essas metáforas, o apóstolo Paulo passa a gastar um pouco mais de tempo com a metáfora mais central dessa perícope. Veja comigo o que ele diz aí no versículo 19. Ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo sai um pouco dessa metáfora da cidadania de uma pátria, ou da metáfora de um lar, de uma família, mas ele vai agora para uma terceira metáfora, que se torna uma metáfora muito central na teologia do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. A metáfora do edifício, é a palavra que ele usa logo no início do versículo 20, está vendo aí, ó, edificados. Ele está dizendo agora que essa família, esses concidadãos, estão edificados, posicionados num edifício santo. Tem a ver com o título do nosso sermão. Mas antes mesmo, meus irmãos, de passar a falar do edifício, ele vai falar do fundamento, da base dessa família celestial. E ele afirma claramente que esse fundamento é o fundamento dos apóstolos e profetas. Viu aí? O fundamento dos apóstolos e profetas. Essa igreja, meus irmãos, que está sendo estabelecida na humanidade, quando a gente pensar aqui na palavra igreja, você vai pensar no grego eclesia, e eclesia é formado por dois sufixos, tá? Um sufixo ek, que significa para fora, os que foram chamados. E esse eclesia, que é uma variação do kaleo, tem a ver com essa ideia de chamamento, tá? Então a igreja é o grupo de pessoas que são chamados para dentro de uma missão, de onde eles estão para outra missão. Então Paulo vai dizer que essa igreja tem a ver com algo que esses apóstolos
e profetas lançaram, um fundamento que eles estabeleceram. É interessante aqui, meus irmãos, não quero entrar muito no grego, mas a sintaxe grega aqui, ele usa apenas um único artigo definido aqui para falar de apóstolos e profetas, o que leva alguns comentaristas a achar que ele está falando que os apóstolos são profetas, tá? Então existe aqui uma discussão sobre a melhor interpretação desse texto, mas mesmo que a gente interprete que ele está falando de dois grupos, os apóstolos e os profetas, ou que a gente interprete que os apóstolos são profetas, como de fato eles eram profetas da nova aliança, isso não muda o entendimento do texto nem para um lado nem para outro, porque ele está dizendo que existe um fundamento que foi lançado, o fundamento da igreja foi lançado pela missão, pelo ofício desses apóstolos e profetas. O fundamento da igreja, que é Cristo Jesus, era algo que vinha sendo prenunciado, dito, falado por esses apóstolos, por esses profetas. Então, a gente no mínimo poderia dizer que o apóstolo Paulo tem um entendimento muito claro de que desde o Antigo Testamento, desde lá de trás, toda a profecia que via antecipando os dias do apóstolo Paulo, vinham lançando o fundamento. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés se certificou de dizer para o povo de Israel: veja, virá um profeta maior do que eu, a ele ouvireis. Ele disse isso. O rei Davi, em vários momentos, em vários dos seus salmos messiânicos, ele é usado por Deus como um profeta para antecipar um filho de Davi, que viria maior do que o próprio Davi, maior do que Salomão, e ele seria o Messias, o Messias, o escolhido de Deus. Quanto mais nós estudamos a literatura profética, nós vamos entendendo de que esse Messias seria o instrumento através do qual Deus estabeleceria o seu reino, que as suas promessas se cumpririam. E eu quero fundir um pouco essa ideia do Messias com o conceito de edifício, porque se falava sobre edifício há muito tempo, meus irmãos. O sermão não é sobre isso, mas deixa eu só fazer uma menção. Desde Gênesis até Apocalipse, essa teologia bíblica do templo vem vindo lá de trás, tá? E aqui só por alto, tá? Se a gente estudar esse assunto, ele é tão gostoso, é tão legal, mas o próprio Éden era considerado um templo. O que é um templo? Um templo é um local onde se adora e onde a presença de Deus é constatada. Então, se você pegar essas duas características, o Éden era um templo, um local onde Adão e Eva adoravam a Deus, e um local onde Deus estava presente, certo? Obviamente você sabe o que aconteceu por causa do pecado de Adão e Eva. Eles foram banidos do templo. Deus colocou eles para fora e colocou um querubim na porta de entrada lá e falou: tem uma espada aqui, ninguém mais entra nesse templo. Mas Deus não havia se esquecido do seu povo. Então Deus, quando restaura a relação, e Ele vai restaurando nessas alianças com Abraão, por exemplo, Ele fala assim: olha, Abraão, de ti eu farei uma grande nação, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Era Deus dizendo: a minha presença vai causar essas coisas, eu estarei no meio de vocês. Então é muito curioso, porque a gente vai vendo agora, quando chega em Moisés, Deus começa a lançar de novo os fundamentos de um templo, certo? O tabernáculo. Muito interessante, né? O que era aquele templo? O local onde Deus estava presente e aonde o povo trazia suas ofertas, seus sacrifícios cerimoniais estavam na presença de Deus. E Deus estava no meio do seu povo. Ele era adorado como alguém que estava próximo ao seu povo. Depois o tabernáculo, ele abre lugar e agora entra verdadeiramente o templo de Davi, o templo de Salomão. Paredes de pedra, cipreste, todos os materiais mais resistentes, mais resilientes, e Deus vai construindo no imaginário desse povo a ideia de uma presença mais permanente, mais duradoura. Mas o templo foi derrubado. Quando Jerusalém foi invadida, os inimigos fizeram questão de destruir o templo. E no coração do povo, que ainda não compreendia tão bem as promessas, ficava assim: ué, mas o templo foi derrubado, e agora o que a gente faz? Aí eles são liberados do exílio babilônico, e eles têm a oportunidade de reconstruir o templo. Uma casa menor, que não tinha a glória da primeira, mas nem deveria ter, porque Ageu, Zorobabel e outros falam: haverá uma segunda casa, um outro templo, melhor, maior, mais profundo, mais permanente.
Então a história avança, vai andando um pouco mais, aí você chega e você tem aquele momento que Jesus está ali com seus discípulos em Mateus 24, ou por exemplo em Marcos capítulo 13, Lucas 21. E eles estão olhando o grande templo de Herodes. E os discípulos estão ali admirando, falando, mas Jesus, mas que construção mais bonita. Será que existe algo tão bonito quanto esse templo de Herodes? E Jesus está aqui pensando, tem. E Jesus começa a provocá-los, dizendo, derrubem o templo e em 3 dias ele será reconstruído. Ele começa a puxar para si essa relação com o templo, dizendo que na verdade não seriam esses templos edificados por mãos humanas, mas nele, em Jesus, um templo verdadeiro, permanente, duradouro, uma presença de Deus habitaria no meio do povo. E aí você começa a puxar lá de trás as profecias que falavam de Jesus, mas que diziam que esse Messias seria uma pedra angular do edifício de Deus. Você sabe o que é uma pedra angular? Você viu a expressão aí no texto? O que é uma pedra angular? Pessoal da arquitetura aí, né? No mínimo você vai estudar conceitualmente o posicionamento daquela pedra que é chamada de angular, aquela pedra fundamental que vai dar sustentação a todo o edifício. Quando você vai fazer o fundamento de um prédio, eu não sou de engenharia nem arquitetura, então me perdoem o palavreado, mas você precisa se certificar de que existe um ponto de sustentação, que senão cai. Como é que aqueles prédios gigantescos lá no Japão, quando vem terremoto, maremoto, tsunami, como é que aquele negócio balança e não cai? Tem sustentação, existe um fundamento sólido. Meus irmãos, os profetas vinham dizendo que esse próprio Messias seria uma pedra angular, mas uma pedra que não seria tão bem aceita. O texto de Isaías que nós lemos hoje, o povo abandonou Deus, largou Deus, e aí Deus então apresenta aquele que seria a pedra angular, mas eles rejeitam a pedra angular, eles não queriam saber, porque essa pedra veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Mas era importante que essa pedra angular fosse rejeitada, porque por meio da rejeição dela, isso é mistério, né? Essa rejeição dessa pedra, ela voltaria a ocupar o seu lugar de importância. Ela morreria, mas ela ressuscitaria. E o edifício verdadeiro seria edificado sobre essa pedra, que é Cristo, esse prédio santo, essa igreja santa, não feita por mãos humanas, mas obra do próprio arquiteto celestial, do maior de todos os engenheiros. E qual que é o material, qual que é a massa, qual que é a argamassa, o que é a pedra dessa igreja? Eu estou vendo vocês aqui hoje à noite. Daqui de cima eu tenho uma boa visão, lá de cima e aqui de baixo. Pedras. Pedras. Pedras humanas. Pedras com boca, com olhos, com mãos e com coração, mas pedras. Pedras de um projeto que vai além do seu projeto pessoal de vida. Pedras que têm a ver com o projeto de Deus para as nossas vidas. Esse edifício santo chamado igreja. Meus irmãos, parece tão complexo quando eu e você falamos sobre essas coisas. Pastor, está meio confuso esse sermão, tem muito conceito teológico. Tem mesmo, meu irmão. Tem mesmo, porque eu e você precisamos ser demovidos dessa visão humana, corrupta, falível de igreja e teletransportados para um plano maior. O que é que Deus está fazendo no tempo e no espaço? Ah, meu irmão, Deus está construindo um prédio. E é grande, maior do que o Burj Khalifa em Dubai, maior do que as Torres Gêmeas, as antigas e as reconstruídas, maior do que o Empire State, não tem nem base de comparação. É um prédio internacional, multicultural, feito de pedras de toda tribo, língua, povo e nação, um edifício santo, gigantesco, maravilhoso, do qual ele é o fundamento. Meus irmãos, esse é um problema, quando as pessoas querem tentar comparar o cristianismo com outras religiões. Porque talvez você seja um visitante aqui hoje à noite, você está pensando assim, pastor, mas o que me garante que esse edifício chamado igreja
não é só mais uma outra opção em meio a outras. Porque veja, toda religião tem os seus fundamentos e edifícios, não é verdade? A gente poderia falar, por exemplo, que o islamismo, estamos assistindo às notícias da guerra com os terroristas, eles têm lá o seu fundamento, o seu ensino sobre Alá como o único Deus, Maomé como seu último profeta. Então o fundamento do Islã são os 5 pilares do Islã como prática central, e eles usam como texto sagrado o Alcorão, que é considerado para eles a palavra final de Deus. O hinduísmo, é claro que o hinduísmo é altamente diversificado e politeísta, mas tem crenças centrais que incluem como fundamento a ideia de um ciclo de renascimentos chamado samsara, que é regido pelo karma. E o hindu, então, ele vive dentro dessa vida regida por uma tentativa de libertação desse ciclo chamado moksha. Esse é o objetivo final. E eles têm lá o fundamento dele, os Vedas, os Upanishads, entre outros textos. Se você encontrar com um budista na rua, ele vai falar: eu tenho meu fundamento. Ele vai dizer que a vida dele é permeada pelo sofrimento dukkha. E ele vai dizer que o caminho óctuplo, por meio da meditação, que vai levar à meditação e à iluminação do nirvana, é a forma como ele alcança esse caminho, que ele nem sabe bem para onde ele está indo, tá? Mas ele está indo. Então o Tripitaka, ou os 3 cestos, é o documento que os budistas e outros textos, como o Sutra de Lótus, são os documentos, os fundamentos que eles usam nessa vida deles. O próprio judaísmo histórico, e aqui eu estou falando do judaísmo como religião, diz acreditar num Deus único, que estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, mas é um monoteísmo que só tem Deus Pai. Então eles usam a Torá, não a Bíblia inteira, apenas a Torá, que faz parte do Tanakh, como a Bíblia hebraica deles. Então o fundamento do judeu histórico, do judeu étnico, está muito amarrado na observância dos mandamentos de forma pessoal, mitzvot, a ideia de uma ética pessoal, de ser uma boa pessoa, e a crença de que Deus tem uma aliança étnica pessoal apenas com o povo judeu. A gente poderia falar aqui do sikhismo, do taoísmo, poderíamos falar do confucionismo, essas religiões orientais que vez por outra voltam à moda e todo mundo fala de novo delas. Então eu te pergunto, o que é que faz da oferta do evangelho que Paulo faz aos Efésios a nós, o que é que faz disso algo distinto e superior às outras? Meus irmãos, o fato categórico, de que Jesus é o único a revelar de forma final e completa a Deus. Quando João escreve o seu prólogo, João foi um dos apóstolos que visou lançar o fundamento, ele diz que Jesus é o verbo, ele é o logos, o que significa que ele é a manifestação plena na raiz de quem Deus é na terra. A divindade plena de Deus está na pessoa de Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, não se colocando em pé de igualdade com as outras religiões, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em João 14, versículo 6, a oferta de Cristo é uma afirmação categórica de que a humanidade está separada de Deus por causa do pecado, e então ele veio ao mundo para reconciliar essa relação entre Deus e a criatura, o homem, através do seu sacrifício na cruz. A morte e a ressurreição de Jesus são o único meio pelo qual os seres humanos podem ser perdoados e obter a vida eterna. Romanos 3, 23 a 24 e Atos 4, 12. Não há outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos disseram isso. Isso aqui poderia ser tudo apenas afirmações fortes e palavras jogadas ao vento, se ele não tivesse ressuscitado dos mortos.
o mesmo que afirmou todas essas verdades, deu a maior prova de sua divindade e da veracidade das suas afirmações ao ressuscitar dos mortos no terceiro dia, mostrando que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, e de que as pessoas que creem na morte e na ressurreição de Jesus, elas podem ser perdoadas da sua corrupção, do seu pecado, e elas podem obter de graça a vida eterna. Jesus, ao fazer isso, não somente mostrou a sua divindade, não somente mostrou a exclusividade da salvação, o poder da ressurreição como confirmação, mas ao fazer tudo isso, ele cumpriu todas as profecias que os profetas haviam dito a respeito dele. Toda a Bíblia vem progressivamente revelando, e ela culmina nesse momento, em que Jesus, diferente dos outros que se profetizavam, e todo mundo aí vai tentar ver se aconteceu, não. Jesus detalhadamente, ele é o clímax, o auge do plano de Deus para a humanidade. Ele é o ponto central da história da salvação. E meus irmãos, eu afirmo tudo isso que eu estou falando para dizer que esse é o fundamento da igreja. Essa é a diferença brutal entre o que a igreja é para qualquer outra coisa que existe nesse mundo. Porque o fundamento da igreja não são as nossas ideias, nossas particularidades, nossa tentativa humana de salvação. Você percebe, enquanto todas essas outras religiões, elas enfatizam boas obras, iluminação espiritual, cumprimento de leis religiosas como meio de alcançar a salvação ou a transcendência, o cristianismo bíblico e a fé da igreja ensina que a salvação é um dom de Deus oferecido gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. E assim a gente amarra o que foi dito no início do capítulo 2 com o que é dito no final do capítulo 2. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Foi Cristo Jesus quem voluntariamente decidiu cumprir este plano do Pai nas nossas vidas. E é por isso que a igreja é dele e de mais ninguém. A igreja não é um projetinho nosso, para eu e você ficarmos aqui no domingo, para a gente ter alguma coisa que fazer. Não, meus irmãos. A igreja é a manifestação do poder e do plano de Deus na história. E ele vai avançando a sua glória sobre a terra à medida que ele avança o edifício santo. Porque, meus irmãos, o nosso arquiteto celestial é um arquiteto guloso. Ele vai salvando, convertendo e incorporando todo mundo dentro do seu plano celestial. Todo mundo vai virando igreja, todos nós. E quando eu uso a palavra guloso, eu não uso nesse sentido pecaminoso, não. Eu uso no melhor sentido possível. Porque quando Deus age, ninguém pode impedi-lo. Quando Deus quer transformar a vida de alguém e salvar essa pessoa da morte, essa pessoa vai ser igreja no matter what, não importa o que aconteça. Não importa. É um plano de Deus. Então você percebe, meu irmão, minha irmã, você percebe nesse texto, e eu quero que você veja de novo comigo, e aqui eu já estou caminhando para o final. Versículo 20 diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esse Cristo que se tornou o templo da adoração para nós e a própria pedra angular, ele também nos transforma em templo de habitação dele. Meus irmãos, eu fico tão perplexo quando eu leio essas coisas, porque agora o texto diz não somente o que Jesus faz, mas ele diz agora o que está acontecendo conosco. Nós somos um edifício que vai crescendo bem ajustado se o fundamento for ele. Se Cristo é o fundamento,
porque esse é um santuário dedicado ao Senhor, nossas vidas são dedicadas ao Senhor, então o nosso crescimento também só pode partir do Senhor. Veja, eu quero dizer uma coisa importantíssima aqui, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar, porque isso aqui é muito sério. Não basta afirmar que Cristo é a base da igreja, Cristo tem que ser o molde do crescimento da igreja. E eu digo isso não para falar das outras religiões, mas porque quando nós olhamos para o panoramão desse mundo evangélico, eu passei em Taguatinga ontem, eu nunca vi tanta church de parede preta na minha vida. Existe um canto ali em Taguatinga Sul, ali perto da Sandu, que você vai passando, meu amigo, eu falei assim, o que está acontecendo? Veja, eu não estou aqui gratuitamente fazendo crítica não, eu não conheço essas igrejas, a verdade é que eu não conheço, eu pressuponho algumas coisas, mas eu não conheço. Mas eu realmente me pergunto, se toda igreja que surge hoje tem como fundamento Cristo, e tem como molde de crescimento Cristo. Porque tem muita gente, meus irmãos, tem muita igreja hoje, querendo ser igreja, e falando, né? É porque é fácil falar, esse jargão é fácil, nós somos de Jesus, Cristo é o centro da igreja. Um dos jargões, eu falei na turma de catecúmenos hoje de manhã, um dos jargões mais populares que existem hoje entre os evangélicos é: eu quero estar no centro da presença e da vontade de Deus. Já ouviu isso antes? Já falou isso antes? Eu quero estar no centro da presença e da vontade de Deus. Aí Jesus fala: é mesmo? Então deixa eu te falar aqui a minha vontade. Aí o povo fala: aí não, ué, mas você não falou que queria estar no centro da minha vontade? Está aqui a minha vontade. Aí Jesus pega e faz assim, ó. O fundamento da igreja está aqui, ó. Aí o pessoal, não. Aí não, ó. Meus irmãos, quantas pessoas afirmam de boca cheia que querem Jesus, querem a vontade de Jesus para as suas igrejas, mas quando a lei de Deus, os estatutos e as ordenanças e os testemunhos do Evangelho são dados, e a lei do Senhor nos é apresentada, as pessoas correm, elas não querem. Quando a Bíblia claramente diz que a lei do Senhor é boa, ela é perfeita, ela dá sabedoria aos simples. As pessoas têm uma relação muito complexa hoje, elas dizem que querem ser igreja, mas não querem fundamento. Quando você fala sobre 10 mandamentos, né, por exemplo, eu estava falando com o pessoal hoje, conhecer os 10 mandamentos, aí o pessoal, não. Por que não? Porque isso é Antigo Testamento. Vamos falar então aqui do plano bíblico de Deus para o amor cristão, é o cumprimento da lei. Não. Então, meus irmãos, o que acontece com essas igrejas que dizem que querem Cristo como fundamento e Cristo como molde, mas não tem Cristo como fundamento e nem tem Cristo como molde? O que acontece com essas igrejas? Primeira notícia, não são igrejas. Se Cristo não é o fundamento e Cristo não é o molde, então não é igreja, não tem como ser. E não é sem motivo que de vez em quando a gente esbarra por aí com algumas coisas que a gente fala assim, opa, isso aí é seita. Isso não é igreja de jeito nenhum, porque Cristo não é o fundamento e Cristo não é o molde. Então que edifício é esse que está crescendo? É algum edifício, mas não é uma igreja. É verdade isso. Meus irmãos, textos como esses são textos que os divinos de Westminster, os pais de Westminster, né, quando a gente fala divinos, essa linguagem divines, significa pais, tá? Aqueles pastores que foram selecionados para tentar estabelecer aquele documento de Westminster, eles entenderam que a gente precisava ter unidade com quem é a igreja verdadeira, e estarmos alerta e corremos daquele que se dizendo irmão, não tem Cristo como fundamento, nem Cristo como molde. É assim. Então, eles disseram claramente na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo sobre a igreja, eles vão dizer, existem igrejas mais puras e menos puras debaixo do sol. Toda igreja tem suas falhas, suas características. Se são igrejas verdadeiras, elas ainda vão lidar com desafios. Está lá as igrejas de Apocalipse, lá, para você ver que elas têm dificuldades. Mas existem igrejas, está lá na Confissão de Fé de Westminster, que se degeneraram a tal ponto de se tornarem sinagogas de Satanás. E quando é que uma igreja visível pode acabar se tornando sinagoga de Satanás?
Quando Cristo não é o fundamento e quando Cristo não é o molde. Quando a doutrina de Cristo não é o que dá o crescimento à igreja. Quando a igreja é mais encantada com técnicas de atratividade, com técnicas de relevância social. Quando isso é o que dá o crescimento na igreja, lá na frente, gente, é igual comida de fast food, tá? Você come agora, tem a sensação de estar cheio, daqui a 5 minutos você está com fome de novo. É ou não é toda vez que você vai no McDonald's? Não estou aqui querendo falar mal do McDonald's, mas já falei. Você come aquele, que delícia! Esses 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Era o que eu precisava hoje. Aí você come, você fala, que delícia. Daqui a 5 minutos você está com fome. É o que acontece com todo mundo que se propõe a ser igreja sem comer do Cristo da igreja, como nós faremos daqui a pouco. É o que acontece com todos aqueles que querem seguir a Deus, mas quando Deus fala, isso é o que é necessário para me seguir, fala, a gente não quer. Meus irmãos, é claro que esse não é um texto de desencorajamento para os irmãos de Éfeso, pelo contrário, é um texto de tanta esperança, porque eu não sei se você percebeu o último versículo, e eu quero terminar com esse último versículo, quando ele diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação do Espírito. Meus irmãos, esse último versículo do capítulo, ele tem o objetivo de lembrar os leitores do enorme privilégio de que eles têm de fazerem parte dessa construção. Eles são os gentios de Éfeso, os idólatras da deusa Diana. Jesus transformou os idólatras da deusa Diana em filhos de Deus, em igreja do Senhor. E eles são incorporados no edifício, a única igreja verdadeira, universal, na qual Deus faz a sua morada por meio do Espírito. Quando Deus nos salva e nos une a Cristo, é a doutrina da união com Cristo, que está bem no centro da doutrina da igreja. Nós somos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Nós somos trazidos para dentro dessa harmonia cósmica, essa paz cósmica. Nós somos reconciliados com o Criador e uns com os outros na cruz do Calvário. Meus irmãos, que privilégio indescritível que nós temos por meio do Espírito de Deus. Porque se você tem o Espírito de Deus agora, o autor de Hebreus vai dizer que você está sendo contabilizado e arrolado na Assembleia dos Santos. Junto com os anjos, você vai adorar a Deus como um grupo de adoradores. Você se torna templo do Deus vivo com os seus irmãos, e agora você pode viver à luz desse privilégio. Meus irmãos, o privilégio não apenas irmos à igreja, mas de sermos a igreja. Quanta alegria tem nisso, quanta gratidão, quanta confiança em Deus de podermos ter agora uma vida santa como povo de Deus. Estava pregando no Encontro da Fé Reformada, em Goiânia, nesse fim de semana, e encontrei lá meu querido amigo, que esteve pregando na conferência conosco aqui, o pastor Chum, aquele coreano de dorama. E aí o Chum estava pregando na sexta-feira à noite, a gente sentou lá para ouvi-lo. No final do sermão do Chum, uma das coisas que ele falou é, de tempos em tempos eu preciso parar tudo o que eu estou fazendo e tentar ir para visitar algum trabalho missionário em algum local onde eu tenha a notícia de um povo que acabou de se converter. E eu falei, que declaração maluca. E ele explicou por quê. Porque quando você vai visitar o Chum, ele trabalha com várias agências missionárias, então ele está sempre em contato com os missionários. Quando ele recebe a notícia de algum povo que recebeu o evangelho, de um grupo de pessoas, de uma comunidade, de uma vila, em algum lugar do Brasil, que recebeu o evangelho, uma das alegrias que ele tem é de ir lá para ver essa alegria dos novos crentes em se perceberem agora como parte do povo de Deus. Povos que muitas vezes foram responsáveis pelas maiores maldades e crueldades que você pode imaginar. A gente está falando aqui, gente, às vezes de tribos canibais. Está falando de lugares onde a prática do abuso sexual era feita corriqueiramente.
onde as famílias são destroçadas, lugares onde o tráfico sexual e as drogas e o vício haviam quebrado toda uma sociedade, o pecado havia feito estrago. Mas aí alguém, alguma agência, um missionário pregou a palavra, gastou tempo, traduziu a Bíblia, e aquele grupo étnico, aquele povo, aquela comunidade, aquela vila, recebe o evangelho, 1 se converte, 2 se convertem, 5 se convertem, 10 se convertem, não importa o número. O bom é estar perto dessas pessoas, que antes estavam mortas, sem vida, sem esperança e sem Deus, e agora são igreja do Senhor. Você já viu como esse povo recém-convertido vai para a igreja? Não é igual a gente, que domingo de manhã é uma leseira para acordar, não. Eu vi o vídeo, se eu não tivesse visto, eu não tinha acreditado, da reação que os concombas tiveram, quando chegou a Bíblia traduzida na língua deles, pelo trabalho do reverendo Ronaldo Lidório, da Rossana e da equipe. Depois de 8 anos de tradução, o Novo Testamento chegou nas mãos deles traduzidos. Gente, quando o carro chegava, e o pessoal viu que era o carro que estava chegando com as Bíblias, e eles correm para a porta da tribo, e quando o carro chega, eles vão para o redor do carro igual um enxame de abelhas, e à medida que cada um deles vai pegando a sua própria Bíblia, eles começam a chorar, alguns deles começam a gritar de tanta alegria, eles se lançam no chão, alguns choram de tremer. Eu tenho a palavra de Deus, Deus fala a minha língua. Porque esses benefícios são dados a eles agora como parte da igreja do Senhor. Então eles não têm problema ir a 2 cultos na igreja no domingo, porque é dia de feira da alma, é dia de alegria, é dia de adoração, é dia de deleite. Eu sou igreja, Deus me fez igreja. O Espírito Santo mora dentro de mim e Ele me faz crescer como um edifício bem ajustado para a glória de Deus. Quer coisa melhor que isso na vida? Tem nada melhor que isso na vida. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua opinião sobre a igreja. E eu quero terminar com isso, de fato. Eu não sei qual é a sua opinião sobre a igreja. Talvez aqui mesmo na igreja você está cheio de pequenas opiniões. Não vou com a cara de tal pessoa. Essa igreja só fala disso. Olha lá, nem fazem aquilo direito. Cuidado da forma como você fala da igreja. Cuidado. Não por causa da opinião do pastor Mateus, é porque Jesus ama demais a igreja. Ele morreu por ela. Ele derramou o sangue dele por ela, por pecadores falhos igual você. E Jesus ama esses pecadores e ama você que não vale nada. Ele ama você. Jesus é capaz de pegar esse grupo de pecadores e elevá-los às alturas e transformá-los numa noiva sem mácula, sem corrupção, enxugando toda a lágrima dos olhos dele, dessa igreja, e fazendo dela uma igreja global, cósmica. Porque no dia das bodas do Cordeiro, lá de Apocalipse 19, eu e vocês, eu quero ver como é que vai ser o primeiro culto. O primeiro culto depois do encontro, tá? Vai gravando aí. Lembra das minhas palavras, anota aí para não esquecer. Vamos lembrar aí como é que vai ser o primeiro culto da igreja mundial do Senhor, a verdadeira igreja mundial. De santos, de todas as tribos, povos, línguas e nações, de todos os lugares, de todos os tempos, que creram no Evangelho de Jesus, seja antes de Jesus ter vindo, ou seja Jesus depois de ele ter vindo. Você imagina esse primeiro culto? Você imagina a música? Como é que vai ser o coral? Você consegue imaginar o fervor dessa igreja? Os corações? Quando virem o seu rei coroado na frente deles, aqui ó, olho a olho, face a face. Meus irmãos, que cada culto nosso hoje seja uma preparação para esse encontro. Que cada culto nosso hoje seja de fato esse encontro, porque eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus e damos ouvido ao Espírito Santo de Deus, nós estamos adorando a Deus da forma como Ele quer. E eu quero desafiar você, meu irmão, a não ficar olhando tanto apenas e tão somente para as falhas e os pecados da igreja, mas olhe com os olhos espirituais de Cristo. Aprenda a amar a igreja primeiro, e ao amar a igreja, você então será capaz de verdadeiramente cooperar com o crescimento da igreja.
Em vez de ser um crítico de sofá que fica, eu faria isso, a música seria assim, se a liturgia fosse... Em vez de você fazer isso, ame ao Deus da palavra e ame a igreja de Cristo verdadeiramente como Ele ama. E você vai ver como a sua postura vai mudar. Vai mudar a forma como você cultua. Você vai vir para o culto, em vez de ser aquela morosidade, você vai vir com desejo de ter um encontro pessoal com Deus na sua palavra. Você vai vir cantando, não importa se você é desafinado, que Cristo ouça a sua voz a plenos gogós, plenos pulmões, cantando com força, com alegria. Você vai adorar a Deus em espírito, e você vai adorar a Deus em verdade, segundo a palavra dEle, dando a Ele o culto que Ele quer, da forma como Ele quer. Que nós sejamos essa igreja, que a gente se torne cada dia mais uma igreja assim, fiel, verdadeira, vibrante, dentro de uma igreja muito maior, e que o Senhor nos ajude a amar a igreja toda do Senhor, por quem Ele entregou a sua vida. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, tantos fundamentos estão sendo oferecidos no mundo de hoje, tantos edifícios diferentes competem pela atenção das pessoas, tantas religiões arrogam para si a verdade, mas Senhor, nós estamos aqui adorando ao Cristo, que morreu e ressuscitou, o Senhor da igreja, a segunda pessoa da Trindade, e Ele edifica para si um edifício santo. Ele é a própria pedra fundamental, e os apóstolos e profetas saem de cena quando Cristo é estabelecido, de tal maneira que não há mais nem necessidade desses profetas e desses apóstolos, porque nos foi confiada a palavra de Cristo, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala na pessoa do seu Filho, e nós adoramos o cabeça da igreja, Jesus. Senhor, dá-nos amor nesta noite por Ele, para que a doutrina de Cristo, a santidade de Cristo molde o nosso coração em todas as áreas, que a nossa eclesiologia seja bíblica, Senhor, e que o nosso interesse seja mais agradar a Deus do que aos homens. Cumpre isso em nossas vidas e dá-nos amor verdadeiro pelas Tuas maravilhosas promessas na igreja, em nome de Jesus. Amém.